Velho Testamento é uma aula sintética, o resto vai acontecer lá no grupo do seminário. E abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis capítulo 2, versículo 4 diz: esta é a gênese do céu e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. O que significa no princípio? Tem gente que pensa que no princípio é 6.000 anos atrás. No princípio não tem data. O princípio é a eternidade a Deus. Quando foi que Deus criou os céus e a terra? Foi no princípio. Até pela lógica, a terra é mais velha do que o homem. Então Deus cria não apenas a terra, mas os céus, todos os céus, e a terra. E aí, eu não quero entrar na teoria do caos, mas a terra veio a se tornar sem forma e vazia. Deus permitiu que fosse assim. O que fez a terra ficar sem forma e vazia? Um caos total, um ambiente esquisito para a vida, panelão cheio de água e escuro, sem luz. Era isso que era o planeta Terra. Lembre, a água já existia, a terra já existia nos 7 dias da criação. O que fez a terra ficar sem forma e vazia? Não sei. Não sei. Ou talvez o próprio Deus a criou e deixou daquele jeito, não sei. Há quem diga que foi a queda de Satanás, a entrada do mal no mundo, no universo. E quando o mal entra no jardim do Éden, ele já existia no universo. Também não sei, vou ficar apenas com a expressão de que a terra veio a ser sem forma e vazia. É importante que você entenda que exista uma coisa fora do tempo sobre a qual você não tem controle. As informações que nos são dadas na Bíblia são dentro do tempo, e as que nos são dadas, nós trabalhamos com elas. As que não são dadas, não faço a menor ideia de como funcionam. Por exemplo, há um salmo que diz assim: de eternidade a eternidade tu és Deus. Eu não sei nem direito o que é uma eternidade, mas o salmo diz de eternidade a eternidade. Então existe um calendário que não funciona na linha que você conhece. Uma vez alguém deu uma ilustração sobre a eternidade. Essa eternidade seria mais ou menos o seguinte: imagine que um curió recebesse de Deus a missão de transportar toda a areia das praias do Rio de Janeiro, no bico, grão por grão, indo por terra para Cruzeiro do Sul. Grão por grão. Quando o curió terminasse, seria só o começo da eternidade. Quando eu ouvi essa ilustração, eu falei: eu não sei nada da eternidade. Eu não sei absolutamente nada. Imagina como é que eu vou traçar um calendário desse, de eternidade a eternidade. Não existem várias, existem mais de uma eternidade. Não faço ideia de como essas coisas funcionam fora da linha do tempo na qual eu vivo preso. As coisas que nós vamos tratar aqui vão ser dentro da linha do tempo. E a primeira grande informação que o Gênesis nos dá, nós chamamos de revelação de Deus. Deus se revela. Deus quer ser conhecido. O Gênesis é o começo desta revelação. A revelação básica inicial é que há um Deus que é criador. Lembra? Só Deus é criador. Muita gente pensa que o diabo criou certas coisas. Só Deus é criador. Há um Deus criador, pessoal, e que tem plano. Essa revelação aumenta depois da Escritura, mas a princípio o que Deus quer que você saiba é isso: que Ele é criador, e só Ele é criador.
Apenas Ele é Criador. Deus quer que você saiba que Ele é pessoal. O que eu quero dizer com Deus pessoal? É que Ele tem características de pessoa. Você sabia que só existem dois tipos de crença em Deus, no geral? Existem as religiões que creem no Deus pessoal e as religiões que creem no Deus impessoal. Por exemplo, o Deus budista, ele não é pessoal. Ele não tem um filho, ele não tem um plano. O Deus budista é a natureza. O Deus espírita, por exemplo, ele é mais ou menos parecido. Ele é uma energia. Ele não é um Deus que se ira. Ele não é um Deus que está preocupado com o seu casamento. Não, ele é um Deus que soltou você aqui e você vai colher as consequências do que acontecer, e salve-se quem puder. Mas na Bíblia, Deus bíblico, Deus da cultura judaico-cristã, ele é pessoal. Ele tem características de pessoa. Ele se ira. Tem coisas que ele gosta, tem coisas que ele não gosta. Ele se importa com sua vida. Ele tem planos. Ele tem escolhas. Por exemplo, ele escolheu Jerusalém para ser a capital do reino mundial de paz que ele vai estabelecer. É Jerusalém. Ele escolheu os eleitos para serem salvos. Ele escolheu nações que vão ser um juízo para o mundo. Ele é um Deus pessoal. Ele pensa como uma pessoa. Não é uma pessoa humana, mas ele é pessoal. Então há um Deus Criador, pessoal, e que tem um plano. Agora, o resto dessa aula hoje, dito isso, a propósito, só fazer um parênteses. Esse Deus Criador, que criou todas as coisas, descansou no sétimo dia. Estava criando e de repente descansou. A expressão Deus descansou significa que Deus não está criando. Preste bem atenção. Deus não está criando do nada. Deus não está criando. Se ele quiser voltar a criar, ele volta. Mas por enquanto, ele diz no texto, descansou da obra que como Criador fizera. Parou de criar. Então Deus vai fazer um mar do nada? Não está interessado. Deus vai fazer um sol? Não está interessado. Deus vai criar animais do nada, e peixes e etc. do nada? Não está interessado. Deus vai fazer uma Eva para você? Não. Contentes com as que tem por aí. Não as opções. Deus não vai fazer uma Eva. Não vai. De jeito nenhum. Agora, no fim da história, Deus cria novos céus e nova terra. Mas por enquanto, ele descansou. O que ele faz então? Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje. Ele preserva a obra da sua criação. Sua obra não será destruída a menos que ele queira. Dito isto, vamos focar hoje de manhã. O livro de Gênesis pode ser muito complexo, mas existem certas óticas do livro de Gênesis, e você cresce muito quando estuda o livro de Gênesis a partir de certas óticas. Gênesis significa origem. É o livro das origens. É umas 12 histórias sobre criação. Umas 12 histórias sobre origens. Quando nós pensamos em origens, por exemplo, de vez em quando você abre o Gênesis, aí está, essa é a história do fulano, essa é a origem de tal coisa, essa é a gênese de tal coisa. Em Gênesis 2:4 diz: essa é a gênese do céu e da terra. Quando você pensa no Gênesis, você pensa como sendo a origem do céu e da terra, mas eu quero falar de 8 outras origens. A origem do céu e da terra é o começo de tudo, mas há pelo menos mais umas 8 origens indiretas, as quais não prestamos atenção. Às vezes não vem a palavra Gênesis, às vezes vem a palavra, essa é a história. Por exemplo, quando Noé é apresentado, fala, essa é a história de Noé. Às vezes é apresentado em termos de genealogia. Esta
é a genealogia de fulano, 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 fulano. Às vezes tem uma origem das nações, coisas assim. Então, vamos pensar em 8 origens para as quais nossos olhos precisam ficar extremamente abertos. A primeira delas é a origem da humanidade. Eu não devia estar falando isso para crentes, mas existem algumas perguntas sobre a origem da humanidade que ainda encurtam algumas pessoas. Eu não sei se você sabe, existem denominações cristãs, são meio fanáticas, mas existem denominações cristãs que creem em 2 raças. Eles dizem assim: olha, Deus criou o homem e Deus criou Adão e criou o homem. São 2 raças diferentes. Outros têm dúvidas sobre a mulher de Caim. Ora, se Caim casou, então ele já tinha gente, tem uma outra raça, né? Se ele casou, para casar precisa de uma mulher. Se ele tomou uma mulher com esposa, de onde veio essa mulher dele? E a Bíblia diz que existem pessoas que aprendem sem jamais aprender. Eu posso até estar perdendo meu tempo aqui, porque daqui a 1 ano alguém vai chegar para mim: mas também a mulher de Caim mesmo, como é? Nessas horas eu fico tão amável por dentro de mim, né? É como se eu bebesse sol da cáustica. Mas foi a mulher de Caim, né? As mesmas pessoas jamais perguntam, são incapazes de ler um livro, são incapazes de fazer uma anotação, elas não querem aprender nada, elas são preguiçosas, e o conhecimento delas será proporcional à sua preguiça, né? Seja feita conforme a tua preguiça na tua vida. Isso vale para todas as áreas. Então, uma coisa que você precisa entender é que a raça humana é uma, não existe 2 raças. Não existe Adão e o homem. Alguns são tão criativos que dizem que a serpente teve uma relação com ela, aí nasceu Caim. Olha a cabeça dessas pessoas. É uma característica do Gênesis, dá no relato e depois dá de novo, de forma reduzida, né? E quando Eva teve Caim, o que ela disse? Adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Não tem negócio de mulher transando com serpente. Você precisa ser muito doido. Aliás, como é que mulher transa com serpente? Uma pessoa, a mulher transando com a sua é meio esquisito. A cabeça dessas pessoas é doente, né? Quando nasceu Caim, adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Você sabe por que Eva se chama Eva? Gênesis diz: chamou-lhe Eva por ser ela a mãe de todos os seres humanos. Uau! De todos, você é doido? De todos. Não existe ninguém que não veio de Eva. Eva é a mãe de todos os seres humanos. Ah, pastor, mas é a mulher do Caim, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais, né? Quero saber da mulher do Caim. A mulher do Caim é tão simples, mas nós somos hipnotizados por algumas informações que se perpetuam. Quando um professor, eu estou falando da minha experiência própria, um professor de escola dominical vai dar umas figurinhas sobre Caim e Abel, para contar que Caim matou Abel. Naquelas figurinhas, que aparência Caim e Abel têm? Em que fase da vida eles estão? Nas figurinhas. Crianças, né? Algumas vezes jovens. Jovem já seria um avanço, né? Mas em geral é uma criança que pegou o pau e matou o outro. Essa é a imagem que nos é passada. A Bíblia diz isso. A Bíblia não está lidando com o tempo, pelo menos o tempo todo não. Ela está dizendo, quando ela conta que Caim matou Abel, ela não diz uma data, nem muito menos quantos anos ele tinha. E sabendo disso, você deveria imaginar 2 adultos, de preferência bem velhos. Sabe por quê? Porque a terra já tinha uma cidade, já existia uma cultura de cidade.
Caim sai de uma cidade, vai para outra, né? Caim se casa na outra cidade. E de onde é que veio esse montão de gente? Foi a serpente que transou com Eva? Não. Os ateus às vezes enlouquecem quando eles têm que ouvir a única resposta possível. De onde é que veio toda a humanidade? Como é que se multiplicou a família de Adão? Se multiplicou da única maneira possível. Qual era a única maneira possível? Clonagem? Qual era a única maneira possível? Irmãos com irmão, tio com sobrinha, né? Isso não é muito estranho não, gente. Até um dia desse o pessoal pegava as primas, não é? Até um dia desse, ou não é? Tem cidade aí que todo mundo é primo. Aqui mesmo na igreja tem primo casado. Se isso não é estranho hoje, imagine no começo da humanidade, onde a única referência que uma pessoa tinha de mulher era a sua própria irmã. Você acha isso estranho? Abraão era casado com quem? Com a irmã dele. É bem verdade que ela não era irmã de pai e mãe. Ela era irmã apenas por parte de pai, e ele aproveitou isso para fazer aquela mentirada toda. Mas ela era filha do mesmo pai. A Sara é irmã de Abraão por parte de pai. Isso não era estranho, isso não era proibido. Só vai ser proibido quando é estabelecido a lei de Moisés, quando a humanidade se multiplica. Então a única maneira possível de multiplicação era entre irmãos, porque não tinha outro jeito. Matematicamente não tinha outro jeito. Pelo que eu saiba, ninguém foi clonado. Todos vieram de Adão e Eva. Do jeito certo ou do jeito errado, até de relacionamento entre pai e filho surgiram nações. Lembra dos Moabitas? Qual a origem dos Moabitas? São filhos de Ló ou suas filhas. Qual a origem dos Amonitas? Mesmo caso, né? Os Moabitas e os Amonitas vieram de um relacionamento familiar. Então no começo foi o único jeito possível. Eu imagino que ali pelos 14 pelos 13, 14 anos, o pessoal já estava se multiplicando feito rato, né? E a multiplicação foi muito rápida. Em pouco tempo, a humanidade estava criando cidades. Viemos de um só e de uma só. Quando Paulo foi pregar em Atenas, Atos 17, ele fez questão de dizer que Deus, de um só, Atos 17, fez toda a raça humana. Não existe outra raça para a mulher de Caim. A mulher de Caim só pode vir da família dele. E Caim não era uma criancinha. As perguntas que ele faz para Deus não são raciocínio de criança, né? Ele fala assim: onde eu for serei perseguido. Já tinha muita gente na terra. Agora, se você chegar daqui a 6 meses para mim, olha, a mulher do cara, vou te olhar com olhos de amor, né? A mulher de Caim veio do único lugar que poderia vir, a família. Não tinha outro jeito. Houve uma hora que Deus disse: para com isso, não pode mais. Levítico 18, Levítico 19, por exemplo, são repreensões muito duras. Parou. A partir daqui, parou. E mais, a poligamia foi permitida e tolerada por muito tempo. Quando chega a lei de Moisés, Deus fala: parou. Levítico 19, parou. Então, Gênesis é a origem da humanidade. Origem número 2. Gênesis é a origem das profecias. O livro de Gênesis tem profecias. A primeira delas é Gênesis 3,15, onde Deus disse: porém, inimizade, Deus falou para a serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, ele vai esmagar a tua cabeça. Era uma profecia sobre Jesus Cristo. Mas você vai ter profecia sobre o povo judeu, você
vai ter profecia sobre Ismael, você vai ter profecia sobre os cananeus. Gênesis é o livro das origens, não é só da origem, é o livro das origens, da origem de muita coisa. Origem número 3, Gênesis é a origem da oração. Sabia que houve um tempo que as pessoas não sabiam orar? Por exemplo, Adão não sabia orar. Deus ia lá no jardim, começava com ele, para que orar? Para que orar? Não é? Na viração do dia, Deus ia lá e falava com Adão. Mas quando Adão é expulso do paraíso, fica estranho. E agora, como é que faz? Deus não vem mais. Como é que faz? Quem foi a primeira pessoa? Quem inventou a oração? Quem foi a primeira pessoa? Não sei se foi o próprio Deus, mas quem foi a primeira pessoa que orou? Vocês já leram Gênesis? É um menino chamado Enos. Porque quando Enos nasceu, aí diz a Bíblia, daí começou-se a invocar o nome do Senhor. Gente, Gênesis é a origem de muita coisa. Esse Enos talvez um dia falou assim: Senhor, me ajuda. Talvez alguma coisa desse tipo, né? Para, meu Deus, né? Senhor, me socorre, né? Ele começa a invocar o nome do Senhor. Talvez Gênesis seja a origem de mais coisas que você imagina, até do Pangeia, né? Se você está curioso para saber do Pangeia, depois me procura, mas é a origem da oração. Gênesis também, agora o caldo vai ficar mais grosso. Gênesis também é o livro da origem de um novo planeta. Não apenas o planeta que Deus criou, mas de um novo planeta. Por que eu estou falando isso? Porque o dilúvio modificou o planeta totalmente. Totalmente. Como as comunidades científicas tendem a não crer em Deus, eles precisam de substitutos para o dilúvio. Mas hoje, nem mesmo na comunidade científica, o dilúvio já não é mais um grande problema. Um dilúvio universal, um dilúvio que inundou a terra. Você vai no sertão, você encontra fósseis de peixes que só vão existir na Austrália. Você vai em certos lugares e encontra ostras, e não tem mar ali. Então, houve um dilúvio universal, e tudo foi modificado. O clima foi modificado. Talvez a altura dos montes. Há um salmo que diz que Deus teve que elevar os montes. O planeta era meio planície. Não chovia, pelo menos como conhecemos, essas chuvas torosas, desenfreadas, porque havia uma neblina que regava a terra. Um homem vegetariano, pasme, homens vegetarianos. Imagina se vivia muito. Descendentes de Adão, que é um ser molecularmente perfeito. Vegetarianos, num planeta onde o clima era um grande ar-condicionado. Há cientistas que dizem que a camada de ozônio não tinha o mesmo efeito que tem hoje. O que mata a gente é essas loucuras de calor, esses desequilíbrios todos. Sem estresse, vegetariano, alimentação totalmente natural. Vamos viver, né? Tem que viver. Por que é vegetariano? Porque quando Noé sai da arca, Deus disse: olha, como vos dei a erva verde, assim te dou tudo que se move. Sabia que isso não foi dito só depois? Eu não vou poder parar. Depois você guarda aí a pergunta, a gente vai no final. Porque Deus disse: eu te dou tudo que se move agora. Eu dei a vocês a erva verde, mas agora eu te dou o que se move. Só tem um detalhe: tem que pegar. Porque pavor e medo virão deles, por parte de vós. Os animais vão ter medo de vocês. Está tudo aí.
mas tem que pegar. E quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz, um churrasco. Não é? Um churrasco. Foi chamado de sacrifício. Mas você acha que a carne ficou ali, bobeira? Né? Você acha que Noé fez o quê? Com a carne. Então, isso não foi dito a Adão, ditou tudo que se move. Adão foi dado a Eva, né? Foi dado tudo para mantimento. Mas a Noé foi dado tudo o que se move. Esse planeta que vivemos hoje é o que chamamos de mundo pós-diluviano. Existem dois mundos: o mundo antes do dilúvio e o mundo depois do dilúvio. Abre sua Bíblia para 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Quando ele está falando do dilúvio, 2 Pedro capítulo 3, versículo 5, diz assim: porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus, bem como também terra, aí aquela coisa da eternidade, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Então Pedro chama o mundo pré-diluviano de o mundo daquele tempo. É outro mundo, outras características, outras condições. Um grande erro da ciência é a interpretação de um mundo só, como se tivesse acontecido apenas um planeta o tempo todo. Então por isso eles precisam das teorias dos fósseis, eles precisam de grandes eras geológicas e eles precisam de milhões de anos. Qual a idade da Terra? Eu não sei, mas eu quero dizer que a Terra é jovem. Os cristãos conservadores dizem que a Terra tem de 6 a 12 mil anos. Eu não sei, também não me interessa se tem 13, se tem 12, se tem 20, que é isso a eternidade adentro, né? A questão não é essa, a questão é que a Terra é jovem, ela não é tão velha quanto se diz. Tudo na ciência é com milhões de anos. Até o mar sustenta que a Terra é jovem. O mar recebe uma quantidade de barro gigantesca todos os dias. Em bilhões de anos já seria só barro. Em bilhões de anos já estaria aterrado. Olha a sua volta, cadê os sinais dos bilhões de anos? Cadê as civilizações de bilhões de anos? A Terra deveria ser um grande cemitério arqueológico. A teoria dos fósseis precisa de milhões de anos. Mas pela lógica bíblica, um fóssil é feito instantaneamente. Quando aconteceu o dilúvio, que transformou o mundo, você precisa entender que não foi só água. A gente sempre pensa em água. Mas a Bíblia diz que abriram-se todas as fontes do grande abismo. Então você vai ter tudo que é vulcão estourando. Você vai ter poço estourando. Veja, não é só água de cima. É água de baixo. E se estourou tudo, vem vulcão, vem lama quente, vem água quente, vem o escambau. Então você tem uma rocha de origem vulcânica. Quanto tempo ela leva para ser formada? Minutos. Minutos. Você já viu um vulcão, uma larva vulcânica? Ele vira rocha em minutos. Se alguém chegar lá um mês depois, fala, pô, isso aqui tem milhões de anos. Não, tem minutos. Houve muito desmoronamento. E o que aconteceu? Os fósseis são fotografias. Eu eu morei um tempo
no lugar que, pelos meus cálculos, é o lugar que tem mais fósseis no mundo. Esse lugar tinha tanto fóssil, mas tanto fóssil, que naquele tempo, quando eu tinha 21 anos, foi quando eu fui morar nesse lugar, naquele tempo, a pessoa queria fazer uma piscina, mas eu preciso colocar um fóssil no fundo. Literalmente, pegava um fóssil, colocava lajota, e um fóssil de um peixe. Na biblioteca do seminário que eu estudei, tinha um fóssil de um peixe. Eu olhei para isso, foi uma fotografia. Isso foi feito instantaneamente, isso não passou milhões de anos parados. Mesmo porque tem decomposição, tem os predadores. Olhe direito, um fóssil é uma fotografia. Ele não precisa de milhões de anos para ser formado. Infelizmente, tudo que está nos livros de ciência, tudo que sai no Fantástico, vira lei e ninguém pode questionar isso. Mas houve um mundo pré-diluviano. O dilúvio mudou este mundo para sempre. Existe o mundo que Adão viveu antes do pecado. Quando ele pecou, a Bíblia diz, maldita é a terra por tua causa. E aí passa a haver condições novas, mas com o dilúvio ele muda totalmente. A terra talvez fosse mais bonita, mais agradável de se viver, com um clima melhor. E Adão botou tudo a perder. E a humanidade do tempo de Noé botou mais a perder ainda e o mundo foi mudado. O que causou o dilúvio? O que causou o dilúvio é uma coisa estranha, estranhíssima. Os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e tomaram as que mais lhe agradaram. Quem são os filhos de Deus? 3 teorias surgiram. Uma delas diz, não, os filhos de Deus é a linhagem de Enos, é a linhagem de Sete, que se casou com a outra linhagem de Caim. Era tipo meio crente casando com descrente. Aí a Bíblia diz assim, os filhos de Deus tomaram as filhas dos filhos dos homens, aí nascem gigantes. Aí eu fico perguntando assim, quer dizer que se um crente casar com um descrente, nasce um gigante? Isso não faz sentido. Não é? Uma outra teoria diz, não, esses filhos de Deus eram os reis da terra. E eles foram chamados de filhos de Deus, e etc. Eles eram os gigantes, eles eram os varões de renome. Esses aí vem depois. Depois do pecado, dos filhos de Deus tomarem as filhas dos homens. Uma outra teoria diz, não, esses são anjos caídos, preste bem atenção. Anjos caídos que olharam para as novinhas e disseram, é assustador, né? Não é? Não conhecemos nada parecido com isso. É estranho demais. Teria sido uma tentativa de fazer uma mutação genética na humanidade. Se isso aconteceu, e eu não sei. Se aconteceu, a humanidade foi modificada geneticamente. Literalmente na Terra você tinha o quê? Filho do cão. Uma geração. Esse menino parece que é filho do cão. Né? Se, apenas se, eu não estou dizendo se, mas apenas se aconteceu. Havia uma geração de filhos malditos. Um anjo pode ficar com pênis duro? Ora, anjo não tem nem pênis. Essa teoria fica mais essa teoria fica mais estranha. Um demônio pode ficar com pênis duro? Um demônio tem espermatozoide, pode gerar uma descendência? O demônio não é físico. Porém, lá vem os porém, né? Uma pessoa possessa por um espírito maligno pode gerar uma descendência. Mais recentemente, há uma tendência a se acreditar que esses filhos de Deus eram seres extraterrestres, ou pelo menos não eram seres dessa dimensão.
Você pergunta assim: por que o castigo de Deus foi tão severo? Imagina, porque toda aquela geração tem que ser destruída. Meus queridos, alguma coisa muito esquisita para a qual nós não temos respostas aconteceu naquela geração. Talvez ela foi modificada geneticamente. E há uma citação assustadora, porque nós cremos que se haviam esses gigantes, eles foram exterminados no dilúvio, né? Porém, o próprio Gênesis, e mais tarde o Velho Testamento, nos dá duas informações assustadoras. Que diz assim: naqueles dias havia gigantes, e também depois. Esse e também depois me dá umas inculcações. Como assim, sim, depois do dilúvio? Mas não foi extinta toda a raça humana? Sim, se eles não fossem humanos, se eles fossem híbridos, se eles tivessem meios de escapes que os humanos normais não tinham. E quando Israel vai em rumo à terra prometida, o que eles encontram lá na frente? Não esses gigantes, mas descendentes dos gigantes. Uau! Uau! Davi ficou famoso, talvez, não apenas porque ele matou Golias, ele matou outros gigantes, talvez. Tem um apelido para Davi no Velho Testamento chamado Eutanã, o matador de gigantes. Matou vários gigantes. Eram descendentes dos gigantes. O que é que aconteceu nos dias de Noé, meus irmãos? Eu não sei. Só sei que Deus disse, foi tão sério o que aconteceu lá, foi tão sério que Deus disse: vamos acabar com tudo. Preservou apenas quem? Noé e sua família. Eis a história de Noé, a Gênesis, né? Está aqui a história dele. Noé achou graça, foi por graça, não é porque ele era bem melhor do que os outros, não. Ele era diferenciado, mas foi por graça. Noé achou graça. Só por curiosidade, esses documentários tipo Discovery, chamados alienígenas do passado, eles acham muito estranho que todas as civilizações têm alguma coisa em comum. É como se seres muito parecidos uns com os outros tivessem andado pela terra inteira, compartilhado conhecimento e construído monumentos que estão alinhados entre si e alinhados com algumas estrelas numa precisão matemática jamais vista. Quantos de vocês já ouviram falar das cabeças da Ilha de Páscoa? Já ouviu falar? Quem já ouviu falar? É umas cabeçonas, os caras não são cearenses, mas é umas cabeçonas desse tamanho, feito de pedra. Já seria difícil fazer aquilo na pedra. Os caras fizeram várias cabeças na Ilha de Páscoa. É a Ilha de Páscoa ou Stonehenge? Sei lá, uma das duas. Páscoa. Tem lá as cabeçonas, né? Aí, aquelas cabeças não se parecem com gente dali de perto. Aquelas fisionomias. Aquela pedra não parece com pedra dali de perto. Aí alguém teve a seguinte ideia: poxa vida, são cabeças assim. O cara pensou, se tem uma cabeção, cadê o corpo? Não, só está a cabeça. Não, vamos cavar, talvez o corpo esteja enterrado. Pasmem! Há corpos, todo mundo pode ver hoje na internet, e são enormes, são corpos de gigantes, esculturados em pedras. Quem vai explicar aquilo? Ninguém. Há muito mistério. Pessoas fazem relação com a Atlântida de Platão e etc, etc, etc. Há coisas para as quais não temos respostas. Quem foi a Cusco, Machu Picchu? Alguém aqui? Quem foi? 1, 2, 3, tá. Consegue explicar como aquelas pedras com cortes perfeitos chegaram lá em cima? Alguém consegue explicar? As pirâmides do Egito são nada com Machu Picchu. Quanto pesa uma pedra daquela? Toneladas e toneladas e toneladas. Cortes de ângulos
90 graus. Eu não sei se você sabe, a natureza não tem ângulos de 90 graus. Você não vai encontrar no fundo do mar, na floresta. Você não vai encontrar em lugar nenhum ângulos de 90 graus. Onde houver ângulos de 90 graus, alguém fez. Não faz parte da natureza. Se tem ângulo de 90 graus, foi feito. Então, como explicar aquilo? Eu não sei. Não faço ideia. Mas existe muito mistério em todos os continentes. Do México ao Peru, passando pelo Egito, passando por muitos lugares do mundo, a terra é puro mistério. O que Deus fez com aquela humanidade que teve este pecado, que nós nem sabemos direito o que é, que foi os filhos de Deus se casando com as filhas dos homens e gerando criaturas estranhas, que eles chamam de gigantes e déspotas. O castigo acaba com tudo. Algo muito sério deve ter acontecido. É como se fosse um sepultamento da humanidade. E Deus dissesse, vamos começar de novo. Vai começar tudo de novo, mas com essas aí, não dá mais. Então, há dois mundos. O mundo pré-diluviano e o mundo pós-diluviano. E o mundo da época de Noé tem muito mistério. Diz a Bíblia que houve espíritos rebeldes nos dias de Noé. Isso piora mais a nossa compreensão. É muito perigoso querer dar respostas tendenciosas, mas houve um castigo grande para algo muito feio que foi feito, e foi o sepultamento. Essa é a origem de um novo planeta, o mundo pós-diluviano. Origem número 5 é a origem dos 3 principais ramos da humanidade. Ainda tem a ver com Noé, os 3 principais ramos da humanidade. Você lembra aquela besteira que Noé fez? Noé descobriu a fermentação da uva. Noé inventou o vinho. E bebeu, e não avisaram para ele como é que a coisa funcionava. Né? E ele foi bebendo. Aí, a Bíblia diz que um dos filhos dele, chamado Cã, no hebraico, Cã, esse Cã, como é que eu vou dizer isso, gente? Ele viu o avô dele nu. Desculpa, ele viu o pai dele nu. Descobriu a nudez. E alguns acham que esse descobrir a nudez é olhar para a bunda do velho e fazer o que você está pensando. Eu não tenho certeza. Mas também o castigo foi muito severo. Eu não tenho certeza. Descobriu a nudez do pai, né? Não tenho certeza. Uma vez eu contei isso para um juiz, ele falou... Então ele merecia ser amaldiçoado. Mas ele merecia. Ele ficou com raiva. Né? Se ele fez isso, porque não, se fosse, imagina, se fosse só ver o avô azul, por que o castigo seria, o avô nu, desculpa, por que o castigo seria tão severo? Alguma coisa também muito estranha aconteceu naquela tenda. E Noé estava bêbado. Então aquela piada infame sobre bêbado pode ter tido origem em Noé. Cuidado você que bebe. Né? Será que todos vocês conhecem a piada sobre bêbado? Não? Também não sei se foi assim. Mas só sei que a partir daquele fato, geraram-se os 3 principais ramos da humanidade. Que são Sem, Cão e Jafé. Quando Noé ficou sabendo, contaram para ele, o velho ficou furioso. E ele amaldiçoou a descendência do neto. E, não do neto logo, o filho é Cã. Quem foi amaldiçoado foi Canaã. A maldição diz, maldito seja Canaã. Já pegou pela descendência para dentro. A maldição, vamos ler a maldição. Gênesis capítulo 9.
Diz assim: sendo Noé um lavrador, passou a plantar uma vinha, e bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu. Coisa de bêbado, né? Para quem acha que o vinho do Velho Testamento não era vinho, então porque ele ficou nuzaço, né? Pois nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez de teu pai, fez-lo saber fora seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé foram e tomaram uma capa e puseram sobre os próprios ombros. De ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez de seu pai sem que a visse. Despertado Noé do seu vinho, soube que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servos a servos dos seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Deus de Sem, Canaã lhe seja servo, e engrandeça Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Ok. A humanidade está dividida em 3 ramos. Canaã, Sem e Jafé. São 3 povos. O que Deus disse para Canaã? Maldito seja Canaã. Canaã vai ser servo dos servos dos seus irmãos. Canaã vai ser servo de Sem. E Canaã seja servo de Jafé. A maldição de Canaã é mais ou menos assim: vai ser lascado. 3 vezes ele vai ser servo. Canaã representa, muita gente diz: Canaã é os negros. Não, Canaã é todos os países lascados. Onde tiver um país lascado, né? Provavelmente. E aí se você quiser entender a tabela das nações em Gênesis 10, vai ver os países que Canaã formou, né? Vai ver tudo pobre. Tudo pobre. Então Canaã é o seguinte: Canaã é burro de carga. Esse é um ramo da humanidade. É gente que nasceu para trabalhar para os outros e depois trabalhar um pouco mais, né? É burro de carga. Canaã vai ser servo de Sem, Canaã vai ser servo de Jafé, e Canaã vai ser servo dos seus irmãos. O segundo ramo é o ramo de Jafé. Sabe quem é Jafé? Jafé é Europa. Quando você vê a tabela das nações, vai vendo como vai se formar a Europa futuramente. O que Deus diz sobre a Europa? Engrandeça Deus a Jafé. Agora, será que a profecia se cumpriu? Será que a Europa se tornou grande? Sim ou não? Pense nas grandes potências mundiais que vieram de Jafé, né? Inglaterra, Alemanha, né? Uma parte da Rússia. Que mais? Num certo sentido, Estados Unidos é Jafé, né? Porque Estados Unidos vem de onde? Vem da Europa. Canadá, há controvérsias. Já lhe pergunto, já lhe direi se o Brasil é Sem, Cã ou Jafé. Tem gente que tá doido para mudar de etnia, né? Eu sou Jafé. Que mais? Portugal, né? Que mais? Suíça, Dinamarca, né? Noruega, Holanda, a turma grande do velho mundo é tudo Jafé. Então a profecia é: engrandeça Deus a Jafé. Funcionou? Então, você tem um ramo. Canaã é para trabalhar. Você tem olha, cuidado com o Ceará, tá? Depois, se eu lhe disser que o Ceará é Sefaradim, você tem Canaã, você tem Jafé, mas quando chega no terceiro filho, não diz, o terceiro filho é Sem. Não diz assim: bendito seja Sem. Não fala isso. Fala: bendito seja o Deus de Sem. Você precisa entender quem é Sem. Sem é um antecedente de Abraão, de onde vai vir os judeus. Por isso a expressão antissemita, quer
quer dizer, alguém que odeia os judeus. Se você é antissemita, você odeia a descendência de Sem. Os árabes, num certo sentido, né? Alguns povos do Oriente, porque Ismael vem de Abraão. E Deus diz, bendito seja o Deus de Sem, mas bem mais especificamente sobre Israel. Sem aqui poderia até ser traduzido como Israel. Bendito seja o Deus de Sem. Não é bendito seja Sem, é bendito seja o Deus de Sem. Quem é o Deus de Sem? O Deus de Sem é o Deus das Escrituras. É o Deus judaico-cristão. E engraçado, se houvesse um campeonato dos deuses, não há nenhum Deus mais bem sucedido do que o Deus de Sem. Raciocina comigo. Você tem em alguns lugares do mundo deuses, mas eles são muito limitados àquelas regiões. O Deus de Sem foi para todas as regiões. Há crenças no Deus de Sem em todas as culturas. O Deus de Sem é quem mais influenciou a cultura ocidental, que chamamos de cultura judaico-cristã. O livro do Deus de Sem é o mais famoso do mundo, independente de você crer nele ou não, né? Há muitos deuses, ou nomes de deuses, mas nenhum deles tão engrandecido quanto o Deus de Sem. Então veja os 3 ramos da humanidade. Você tem os semitas. Semitas é um povo da dependência de Deus, né? Você tem os jafetistas. Quem é Jafé? Quem é Jafé? Qual é a profecia sobre Jafé? Ia ser o quê? Grande, só. Engrandeça Deus a Jafé. Acabou, vai ser grande. Tipo, muito grande. E você tem tem os cananeus, né? Aí, isso aqui não é uma analogia sobre pessoas, é sobre os ramos da humanidade. Eu acho que pessoas podem dar seus pulos e se libertar das culturas, mas os povos são muito definidos. No Gênesis, há umas definições para os povos. A grande pergunta, Renata, é, nós somos Jafé, Brasil é o quê, não é? O Brasil é Jafé, o Brasil é Cã ou o Brasil é Sem? Olha, vou dizer uma coisa, que terra bagunçada aqui. Nós somos os 3. Somos nada. Primeiro, quem nos descobriu? Jafé. Quem bancou a maioria das expedições? Sem, porque Fernando de Noronha, com as primeiras expedições, era judeu. E o que veio de judeu para cá, você não faz ideia. Talvez, você precisa pesquisar seu nome. Bota lá, relação de sobrenomes cristãos novos. Aí você vai ver se tem o seu, aí você vai ver o que significa. 70% dizem dos brasileiros é cristão novo. Cristão novo é o judeu que vem da Europa. Quando chega aqui, ele se converte ao catolicismo de mentirinha, né, para que ele não seja perseguido. Eu fui, uma judia chamada Noemi mandou eu pesquisar minha origem. Ela disse que eu era judeu marrano. Marrano, eu fui olhar, marrano quer dizer porco. Eu falei, lascou. Era um tipo de judeu que vinha da Espanha e casava com negras ou índias. Esse queria se mesclar bem com a cultura e geraram os Lopes de uma parte do Pernambuco e uma parte do Ceará. 70% de nós tem um pé em 100. 70%. Aquelas histórias de que todo mundo que vinha para o Brasil era bandido, aquilo é um antissemitismo, uma linguagem de preconceito, porque uma grande parte era judeu. Então, fomos descobertos por Jafé. A primeira sinagoga da América Latina foi em Pernambuco. Os brasileiros expulsaram aqueles judeus de lá e eles fundaram Nova York, fundaram Manhattan. Estão lá mandando no mundo até hoje. Você tinha sinagogas aqui na Amazônia, você tinha sinagogas no interior do Amazonas. Tem mais judeu no interior do Amazonas que você possa imaginar, né?
judeus bem-sucedidos. Olha o nome dos amazonenses famosos, né? Aqui tem rua de nome judeu. Você nem imagina que o cara é judeu e o que aquele nome está fazendo ali. E a gente é meio sem, meio Jafé, e quem trabalhava? Canaã. De onde vem os índios? Não sei. Eu acho que os índios são dos ETs, alguma coisa assim. A gente é uma mistura muito doida, né? A gente é uma mistura muito maluca. Mas é importante que você entenda que o Gênesis dá a origem dos 3 povos. Não tem necessariamente a ver com pessoas. Eu estou dizendo isso porque o Marco Feliciano foi falar isso e processaram ele, né? Que ele disse que os africanos eram descendentes de um filho amaldiçoado de Noé. O que eu quero dizer é que países lascados no mundo têm o seu pezinho em Canaã. E a profecia sobre a Europa se cumpriu, e a profecia sobre Sem se cumpriu. Número 6, origem da globalização. O que foi a globalização? A primeira tentativa de globalização foi Babel. Deus disse, se espalhem. O que os homens disseram? Não. Vamos globalizar, vamos ter uma aldeia só nossa, vamos ser uma nação. E vamos fazer uma torre que seja o símbolo disso. E a Bíblia diz que Deus confundiu as línguas. Aí de quebra você tem também a origem das línguas. Quando eu estudei linguística, achei fascinante que os estudiosos não conseguem fugir do fato de que todas as línguas vêm de um ramo só. Todas as línguas têm a mesma estrutura. Tem sujeito, predicado, adjetivo, advérbio, preposição. Todas as línguas têm a mesma estrutura. Todos viemos de um ramo só. Número 7, a origem da nação de Israel com Abraão, que para vocês não deve ser muita novidade. Ele é o pai dos judeus, nós temos ali a origem indireta das nações de Israel. E por último, eu queria fechar aqui na 8ª, a origem do conflito árabe-israelense, mais especificamente dos árabes. Deixa eu fechar minha Bíblia aqui para você saber que eu vou terminar mesmo. Onde começa esse conflito que você vê na televisão? Conflito árabe-israelense. Começa dentro da casa de Abraão, quando Abraão tem um filho com a egípcia, com a escrava. E aí nasce Ismael. Os árabes reconhecem, Ismael é nosso pai. Beleza. Então não vou estar falando nenhuma besteira se eles mesmos reconhecem. Mas por que os árabes são como são? Por que a religião islâmica é como é? Muita gente pensa que o Alcorão é uma religião de paz. Procure um versículo sobre paz no Alcorão, você não encontra. Não tem. Procure algum muçulmano evangelizando. Muçulmano não chega na sua casa e diz, bom dia, nós viemos falar das boas novas de Alá. Alá tem um plano para a sua vida. Não é assim que se evangeliza. O islamismo cresce hoje de 2 maneiras. Uma delas é fazendo menino. Mandando gente para os países, para que as pessoas se multipliquem até serem mais do que a própria nação. Em 20 anos, algumas capitais da Europa já eram. Paris vai dançar. Amsterdã não tem a menor chance. Tem árabe demais lá. E eles não param de fazer menino. O europeu não faz menino. Noruega não faz menino. Holandês não faz menino. Ninguém faz menino. E os árabes fazendo. Então, menino. E todos se chamam Mohammed. O sobrenome não interessa. Mas todos... É o nome mais comum no mundo. Todos chamam Mohammed. Por que há terroristas islâmicos? Hoje é proibido, não é politicamente correto dizer terrorista islâmico, terrorista árabe, terrorista muçulmano. Não, só pode dizer terrorista, né? Mas o cara é muçulmano, o cara gritou Allahu Akbar antes de explodir o negócio. Mas não pode. Por que não pode? Porque não pode, né? Eu preciso que você entenda o que Deus disse sobre Ismael em Gênesis 16, 12. Gênesis 16, 12. Quando diz que o menino chamaria Ismael, aí vem uma profecia sobre Ismael. Diz assim:
Ele será entre os homens como um jumento selvagem. Eu já podia parar aqui, não podia? Você já entendia um pouco da natureza islâmica, né? Já dava para parar. Jumento já é ruim. Agora, jumento selvagem, eu podia parar aqui, né? Ele será como um jumento selvagem entre os homens, e a sua mão será contra quantos? Contra todos. E a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Curiosamente, onde é que eles moram? Fronteira com Sem, né? Fronteira com a Israel. Então assim, é guerra. Sua mão será contra todos, ele é o jumento selvagem, não tem muito diálogo não. Evangelismo árabe é um machado no seu pescoço. Diga, Allah é grande, converta-se, diga, repita comigo, Allahu Akbar, repita, aí você repete, pronto. Se eu não repetir, eu arranco seu pescoço, pronto, isso é o evangelismo, esse é o evangelismo islâmico, né? Foi assim que eles quiseram conquistar o mundo, não deu muito certo, hoje eles querem conquistar fazendo menino. Então se você fizer menino, você vai ter menino para combater muçulmano no futuro, que é a guerra do futuro envolve islâmicos. Ele será como um jumento selvagem. Mas também havia uma outra profecia que dizia que ele geraria príncipes. Olha comigo, deixa eu ver aqui, 17:20. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes. É um povo aí que tem dinheiro, são os príncipes do petróleo, né? Lá em 25:16, vai falar dos príncipes, né? E assim por diante. Origem do conflito árabe-israelense dentro da casa de Abraão. É um ódio espiritual. Está fora das fronteiras do diálogo. Muitas pessoas pensam que os árabes da Palestina, eles querem um Estado independente. Não, eles não querem. Toda hora que vai assinar um acordo, eles saem fora. Porque o que eles dizem aqui para o Ocidente é uma coisa. O que eles dizem lá em árabe é outra. Lá só uma coisa interessa. É a destruição total do Estado de Israel. O que você vê na imprensa tem nada a ver. Só interessa a destruição total do Estado de Israel. Então eu apresentei para você 8 origens. Você quer crescer mais especificamente, faça uma leitura mais detalhada sobre como cada uma dessas coisas se origina. O pessoal do seminário vai receber um material extra e vai receber material em áudio e um guia de tarefas que você tem que fazer. Semana que vem, uma visão geral sobre Êxodo aqui no salão, aqui na nossa escola dominical. Irmã Aderlene, você tinha uma pergunta? Era vegetariano. Para comer? Tem certeza que era para comer? Gênesis 1:30. Ok, diz assim, minha querida Aderlene. E a todos os animais, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes serão para mantimento. Os animais vão comer erva. Não é que os animais serão comidos, entendeu? A todos os animais vai ser dado erva. Entendeu agora? Então, continua comendo erva. Erva para os animais. Aos animais, erva. Não é comer os animais, né? A todos os animais dê erva para mantimento. Ok. Eu sei que às vezes na nossa linguagem não parece tão claro, mas é para os animais, erva. E para o homem, também. Agora, depois do dilúvio, não. É outra história. Vamos orar, meus irmãos. Vamos ficar em pé.
Nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de conhecer linhas gerais das Escrituras e pedimos ao Senhor que nos apaixone pela tua palavra e que nos faça ver as relações que ela tem com a nossa realidade a todo momento. Pedimos que nos ajude hoje no culto à noite para que tenhamos um culto abençoado e na tua presença. Pedimos em nome de Jesus. Amém.